Quem fala, quem vai participar hoje, apresentando com a sua fala, é a Karina. Só um instantinho. Professora, arruma aí o som. Tá bom. Eu estou organizando a sala. Ótimo. É a Karina Grela Costa Pereira. Ela é formada em Comunicação Social e Jornalismo pela UEL, formada em Ciências Sociais, Psicopedagogia, especialista em competências socioemocionais e tem mestrado em Comunicação. Nós convidamos, como nós mandamos um e-mail para vocês, a sala, nós vamos trabalhar hoje, se fala muito, não só de conteúdo, né? De conteúdo, de conhecimento, mas também de relações socioemocionais. É uma preocupação não só em transmitir conhecimento, conteúdo, mas também em proteger e cuidar, não só do aluno, mas também dos professores. Então, nós convidamos, com essa ideia, né? Convidamos para trabalhar essa temática. Vocês estão me ouvindo? Tá bom o som? Não? Vamos ver se nós melhoramos isso. Karina, quer começar? A gente vai... Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Tá ruim ainda? Ah, tá. Então, acho que era alguma coisa lá no áudio do professor Pintinho. Então, eu sou a Karina, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho da habilidades e as competências socioemocionais, que ela é longe de ser um modismo. A educação socioemocional é o processo através da qual os alunos aprendem, dentro do currículo escolar, atitudes, habilidades para lidarem com as emoções. Esse conhecimento, ele assegura a formação integral de cidadãos responsáveis e capazes de exercer um papel ativo na sociedade. Tão importante quanto os conteúdos, o desenvolvimento das dimensões socioemocionais está entre as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, que deve ser contemplada nos componentes curriculares de toda a educação básica. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o porquê que nós devemos inserir a educação socioemocional nas escolas. E eu costumo dizer que essa discussão, esse debate de hoje, ele não é somente para nós aqui. Muito pelo contrário, a todos nos bastidores. Um exemplo, a partir de 2020, esse ano que se inteirou, a educação socioemocional, ela já começa lá na base, né? As leis de base e diretrizes já está implantando ela. Eu acho que devido à pandemia, e tem muitas escolas que já têm a educação socioemocional. Eu mesma, eu fui aplicadora da metodologia da educação socioemocional da Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury. Então, eu vou fazer com que vocês, eu quero que vocês entendam que a educação socioemocional, ela não é somente uma ação pedagógica da escola, muito pelo contrário. Ela começa na base familiar, nos nossos bastidores familiares. Hoje, muitas pessoas, ela pode ser PhD, ela pode ser pós-doctor em qualquer área profissional, e na hora que ela chega com o currículo dentro da empresa, com aquele currículo embebido de conhecimentos científicos e acadêmicos, ela não permanece no mercado de trabalho. Por que ela não permanece no mercado de trabalho, pessoal? Porque ela não tem gerenciamento emocional nenhum. Ela não tem a inteligência emocional que faz necessária para gerenciar os conflitos
para amenizar situações, para resolver problemas, ao invés de aumentar os problemas, que tem pessoas que não resolvem o problema, elas aumentam os problemas, né? Elas criam-se os problemas. Então, a prioridade para as indústrias, para o mercado de trabalho hoje, é uma inteligência emocional apurada, tá? Então, o nosso o conhecimento científico, o acadêmico, ele, sem dúvida, ele é o currículo que vai te abrir as portas, mas o que vai fazer você permanecer e promover dentro do mercado é a sua inteligência emocional, né? Não sei se vocês estão de acordo aí com isso ou não, mas é isso que se procura, porque a pessoa que consegue gerenciar conflitos, a pessoa que consegue amenizar situações, a pessoa que consegue fazer das discussões, das críticas algo construtivo, ela permanece. Ela sai daquela visão de controle, daquela visão de competitividade não saudável, e ela agrega dentro do mercado de trabalho. Então, é por isso e devido a isso que nós temos que implantar a educação socioemocional e essas habilidades. Porque você hoje vê o nosso cenário, nós estamos num cenário pandêmico, né, de pandemia e um cenário mundial. Nós temos diversidades de famílias, diversidades de raças, diversidades de doutrinas, e nós temos que fazer com que as pessoas cresçam sabendo administrar tudo isso. E isso começa dentro da nossa base familiar, que se estende para a ação pedagógica. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo aí que está cortando, né? Agora tá legal. Então tá. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou interrompendo conforme for preciso. Vamos aqui apresentar. Estão conseguindo ver minha tela aí? Ok. Então, vou aqui para minha tela. Então, vamos lá, né? Começar a falar das habilidades socioemocionais e entender mais as questões pedagógicas dela. A educação, como eu disse, socioemocional, é o desenvolvimento dos aspectos sociais e emocionais dos alunos, dentro do contexto da instituição de ensino, incluindo uma adequação do currículo escolar. Sendo assim, esse trabalho envolve o estímulo e habilidades como o autoconhecimento, a criatividade, a resiliência, a empatia, o pensamento crítico, a colaboração e a ponderação para resolver conflitos. As competências socioemocionais servem para as crianças e adultos aprenderem a colocar em prática as melhores atitudes e habilidades. Assim, consegue gerenciar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas, tomar decisões de maneira responsável, entre outros. Para praticar essas competências, devemos possibilitar o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Isso é um pouco do que eu falei alguns segundos atrás, né? Então, aqui, nós temos o que a BNCC coloca dentro do currículo para nós. Então, nós temos, dentro dos cognitivos, as crianças, os indivíduos, o que eles aprendem? A respeitar o outro,
a planejar e tomar decisões, a estabelecer conclusões lógicas, a investigar e compreender as soluções problemas, a pensar de forma criativa, a desenvolver memória, classificação e seriação. Nas habilidades sociais, cooperar e colaborar, lidar com as regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, colaborar para a resolução de conflitos, ser pacificadores, né? Vamos dizer assim. Atuar em um ambiente de competição sadia. Na habilidade emocionais, lidar com as emoções, com ganhar e perder, desenvolver autoconfiança, trabalhar a autoestima, fazer a autoavaliação, ter responsabilidade, aprender com o erro. Nas habilidades éticas, respeitar o outro, viver a diferença, ser tolerante e flexível, ser transparente, pensar no outro e agir positivamente para o bem comum. Ou seja, pessoal, a educação socioemocional, ela educa o coração, né? E ela inspira as nossas emoções a serem melhores, a ser saudáveis, porque nós temos emoções saudáveis e não saudáveis. E, muitas vezes, o não aprender na escola, né, a dificuldade do aprendizado é porque o indivíduo já vem carregado de emoções não saudáveis, como a falta de afetividade, raiva, carência, ele não tem admiração pelo colega, ele tem inveja. Então, são as emoções que os humanos, infelizmente, têm, que não sabem trabalhar e gerenciar. Então, chega dentro do âmbito escolar com essas emoções e que vai ter dificuldade de aprendizado, sim, isso já é comprovado, tá? Cientificamente, a neurociência, todos os ramos aí da ciência comprova que o nosso estado emocional nos blinda de ação pedagógicas efetivas, assertativas. Então, muitas das práticas socioemocionais está relacionada à pedagogia afetiva. Temos que entender aqui que o verbo afetar pode ocorrer de maneira saudável ou não saudável, né, pessoal? Eu não posso pensar na questão afetiva aqui somente no carinho. Não, realmente é aquilo que me afeta. Então, aqui o verbo afetar trouxe aqui, né, o que o dicionário nos diz sobre afetar? É fazer crer, fingir, deixar transparecer, exteriorizar, alterar a moral ou fisicamente, exercer influência, causar danos, prejudicar a saúde, causar doença a ou alguém. Pessoal, eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, se vocês estiverem aí escrevendo alguma coisa, tá? Então, onde que a gente deve chegar aqui? Esse afetar, ele vem de uma ação muito simples, que todos nós fazemos diariamente, desde que nascemos, independente da questão do falar ou não, que é a comunicação, tá? Então, a educação socioemocional, ela é além dos muros da escola, né? Não adianta a gente colocar somente uma responsabilidade, porém, a gente pode trabalhar e devemos trabalhar a educação socioemocional correlacionada com as matérias, as disciplinas que já são, né, de base. Então, a comunicação é uma comum ação, ela é o sucesso ou o fracasso da nossa vida, porque você pensa no âmbito profissional, né? Você tem um bom currículo, como eu disse, mas você é uma pessoa que não sabe se comunicar, então vai dissolver aí o teu relacionamento, você vai ter problemas dentro do mercado. Vamos pensar no vestibular. O vestibular, o que tem mais peso? É uma redação. E a redação, ela não deixa de ser uma comunicação escrita. Os processos seletivos, a entrevista, ela é uma comunicação falada.
E na vida pessoal nossa, os relacionamentos, eles se unem ou se dissolvem devido à comunicação afetiva, devido... Quantas pessoas aqui já não teve relacionamentos dissolvidos devido à falta de uma comunicação, devido a falar de maneira impulsiva? E quantas pessoas também não resolveram vários relacionamentos afetivos com pai, mãe, filho, marido, cônjuge, vó, com uma boa conversa franca, com o diálogo, né? Então, para termos um sucesso na habilidade socioemocional, na educação socioemocional, a base é uma comunicação saudável. É uma comunicação diante de uma situação catastrófica ser de sucesso. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês agora, para que vocês entendam um pouco melhor o que acontece com os nossos bastidores psíquicos durante a nossa comunicação, e quando nós estamos lá na base, lá criança, o que acontece nos nossos bastidores psíquicos, que jeito que essas informações ficam criptografadas, e o que isso vai trazer para dentro do âmbito pedagógico. O Dr. Augusto Cury, quando ele fala da educação socioemocional, ele trabalha, a primeira coisa que nós temos que entender são os códigos da mente, como que a gente vai receber as informações. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco desses códigos, né? Existem vários, mas esses são os mais importantes. Eu costumo dizer que esse é o beabá da educação socioemocional. Então, vamos lá. O primeiro código que nós temos que entender é o fenômeno RAM, tá? O que é o fenômeno RAM? É o registro automático da memória. Ou seja, cada pensamento e emoção são registrados automaticamente por um fenômeno chamado RAM. As experiências mais dolorosas e prazerosas são registradas com mais intensidades. Toda vez que temos uma experiência com alto comprometimento emocional, como um elogio, uma ofensa pública, uma derrota, um fracasso, o registro será privilegiado. Ou seja, ele permanecerá nos nossos bastidores psíquicos, de maneira saudável ou não saudável, pavimentando as avenidas da nossa mente de como ser e reagir ao mundo. E daí, o que acontece? A partir do fenômeno RAM, a partir do registro automático da minha memória, vai se abrir duas janelas, outros dois códigos que nós chamamos de janela nas nossas memórias. Então, eu fiquei, desde criança, emitindo uma informação, recebendo uma informação de um adulto, e aquilo eu criptografei na minha mente. Aquilo ficou registrado na minha memória. Pensa lá no celular de vocês, quando ele está recebendo, armazenando informações na memória, é a mesma coisa na nossa mente, né? Então, daí, conforme eu vou armazenando, né, ou registrando as informações na minha memória, ela vai abrir duas janelas, que são outros dois códigos. O primeiro código que eu vou explicar, o segundo código e a primeira janela que vai ser explicada aqui agora, são as janelas killer. Então, como vocês estão vendo aí, killer, a tradução de killer é assassina, né? Então, a gente abre janelas assassinas no indivíduo, através da nossa comunicação. Então, a janela killer é uma zona de conflito no córtex cerebral, onde se arquiva as nossas experiências ruins, os nossos traumas, as nossas tristezas, os medos, a baixa autoestima, timidez, etc. E quando ela está aberta, ela bloqueia a inteligência. Olha isso, pessoal. Quando a gente abre uma janela killer em alguém, nós bloqueamos a inteligência, a lucidez, o raciocínio esquemático, a serenidade e a sabedoria. Você fala algo não saudável, que causa trauma, destrói a capacidade de pensar, resgata todas as memórias traumáticas, as memórias ruins e desencadeia agressividade, tristezas e fobias. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui
Vamos pensar numa criança de 7 anos de idade e uma menina. Vamos pensar numa menina, vamos lá, de 7 anos de idade. E essa menina abre a porta e eu, por mais que seja uma maneira inocente da minha parte, eu começo a falar, a feinha chegou, a fedida chegou. Eu começo a ter essas brincadeiras, entre aspas, né, dando adjetivos pejorativos para uma criança, né, fulana chegou, a feinha chegou, não sei o quê. Essa criança, ela vai crescer, a probabilidade dela crescer com a autoestima baixa é 90%. Ela vai crescer isolada, ela vai crescer não querendo se cuidar. Daí, quando ela tiver alguma frustração, por exemplo, um relacionamento rompido, quando alguém falar alguma coisa que ela não gosta, que ofenda ela na escola, ela vai abrir. Por exemplo, ela tá com. Você ficou falando isso quando ela era na infância dela. Ela tá com 18 anos de idade, ou 20, 25 anos, ela se casou, algo assim, e não deu certo, rompeu-se um relacionamento. O que aquela criança, o que aquela pessoa vai fazer? Vai abrir janela killer dela, como tá essa imagem aqui. Ela vai lembrando de outras situações. Ela vai lembrar quando ela era criança, ela foi chamada de feia. Ela vai lembrar que quando ela era criança, ela sofreu vários tipos de deboche, tá? É fácil você entender as janelas killer. Por que nós, o nosso país e todos os países, principalmente os Estados Unidos, eles precisaram deixar de maneira constitucional que o bullying é crime. O que é o bullying? Nada mais é do que frases destrutivas repetidas várias vezes para a mesma pessoa. Então, a probabilidade de uma pessoa que sofreu bullying, que sofre bullying desde criança, e isso pode ocorrer não é só no âmbito escolar, não. Eu estou falando de coisas que ocorrem lá na base familiar, que muitas vezes os pais ou os responsáveis, aqueles que estão tutelados pelaquela criança, eles não têm conhecimento disso, eles não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo agora de ter o esclarecimento. Então, às vezes a gente não pode nem julgar. Por isso que a educação socioemocional, ela tem mais ênfase nos seus resultados quando é trabalhado família e escola. Tá? Não é o professor sozinho em sala de aula, aplicando técnicas e metodologias para aluno e professor, e a casa, a família ficando de lado, isolada. Não, isso não existe. Tá? A família, ela tem que conhecer os tipos de janelas que ela abre naqueles na qual ela é responsável, para ela entender o que foi aberto nela. Então, é um trabalho em equipe, e um trabalho muito sério. E por isso que muitas vezes, como eu disse, o indivíduo, a criança que sofre um bullying, ela tem a depressão, tem pensamentos suicidas. Por quê? Ela vai se abrindo um monte de janelas killers que vai sendo internalizada dentro dos bastidores psíquicos do indivíduo. E isso é muito sério, causa realmente agressividade, tristeza, fobia. A probabilidade disso acontecer é de 90%. Vamos entender agora aqui 2 tipos de comunicação, né, que nós temos, que mexe com o nosso emocional, que mexe, porque se você tem esses traumas, essas fobias, e você tem um problema global, que nem no caso da pandemia, no caso de um atentado, você vai ter mais problema ainda com esse aluno. Aqui o bullying, eu já dei o exemplo, que é uma comunicação agressiva, destrutiva, repetida, que internaliza de uma maneira que é muito difícil a gente trabalhar depois. E nós temos também o exemplo da terapia, que é uma comunicação saudável, aonde a pessoa precisa falar para se curar. Então, por isso que a comunicação, ela é o sucesso ou fracasso da nossa vida. Ela é a base para você entender as informações que aquela criança está chegando no âmbito escolar, no espaço da escola. Tá?
E daí nós temos a outra janela também, que é aquela que nos inspira, que chamam janela light, janela luz, né? Que é aquelas que arquivam as boas experiências da vida e age de maneira inversa das janelas killer. Quem ama, pessoal, constrói janelas light nos solos consciente e inconsciente da sua memória e da memória do outro. Essas janelas light, ela ilumina o eu como autor da história. Ela realça o princípio do prazer, ela alicerça a autoestima, ela cristaliza a relação consigo mesmo, ela faz gerar o autoconhecimento, né? Porque a presença do amor nos faz humano. A janelas light é a compaixão que você tem pelo outro, e você vai entender o seguinte, que naquele momento, que de repente você tirar uma nota que é média, ou uma nota baixa, não é uma situação irreversível, é uma realidade sua naquele momento, e você vai ter que ter, professor e família, a sabedoria de falar, não que aquilo seja normal, mas não de fazer daquilo um martírio, uma situação irreversível na qual o aluno, a criança, não vai resgatar novamente. Você inspira ele a aprender, você incentiva ele a ser melhor. Então, nós temos que sempre, eu costumo dizer, fazer o que a gente pode fazer por si, por nós mesmos, e para o outro, para construir janelas saudáveis na mente do próximo, né? E nós, como professores, educadores, nós estamos chegando com quais tipos de janela dentro da sala de aula para acudir esse tipo de clientela, né? E seja quais forem os pensamentos destrutivos, o que o Dr. Augusto Cury ele coloca como técnica, né, os pensamentos que roubam a nossa tranquilidade, ele tem uma ferramenta chamada DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Quando aplicamos a técnica DCD, nós podemos formar janelas light que serão um repertório incrível para o nosso subconsciente enfrentar a mesma situação de maneira diferente no futuro. Ou seja, pessoal, o que a gente tem que construir são as janelas light, porque elas vão ajudar a fazer com que o indivíduo entenda que na nossa vida há sempre problemas, tá? E que nós não podemos fazer com que esses traumas, esses problemas, podem tudo, a gente só gasta a nossa energia nele e não continue caminhando como que deve ser, com o ciclo natural da vida. Eles têm que entender, nós temos que entender que problema nós vamos resolver um e vai haver outros. Então, ele sugere sempre a técnica do DCD, que eu trouxe alguns exemplos aqui de como aplicar a técnica e que eu garanto para vocês, funciona. Eu estive em sala de aula aplicando essas metodologias e elas dão certo sim, tanto família, tanto escola. O primeiro passo é duvidar dos pensamentos destrutivos. Duvidar de tudo em que você crê e que controla o teu pensamento, que te perturba. A dúvida é o princípio da sabedoria. Duvide do que você não consiga superar. Seus conflitos, suas dificuldades, seus desafios. Duvide dos seus pensamentos negativos. Exemplo. Eu duvido que as pessoas não vão gostar de tudo que eu tenho a dizer, sendo que me dediquei com tanto carinho. Eu duvido que eu serei rejeitado nessa situação. Será mesmo que eu vou fracassar depois de ter me preparado tanto? Eu duvido de cada pensamento perturbador. Eu duvido de que as pessoas pensam e falam de mim. Eu duvido que esses monstros que imaginei na minha cabeça vão se realizar. Plante a semente na dúvida sobre o medo ou sobre o pensamento destrutivo que lhe assombra. Nós devemos fazer isso, duvidar desses pensamentos sempre. O segundo passo é criticar esses pensamentos. Critique cada ideia pessimista, preocupação excessiva, pensamento antecipatório. Cada pensamento negativo deve ser combatido.
treine, se não se perturbar pelo amanhã, tá? Então, a gente tem que treinar isso. Seu eu, sua consciência tem que deixar de ser passivo, tem de criticar os pensamentos que induzem culpa e antecipação. Viva o presente, não amanhã. Pense no amanhã o suficiente para se planejar. Exemplos. Por que eu penso tanto dessa forma? Por que ser vítima desses sentimentos ou pensamentos? Quais as armadilhas estão no controle da minha vida nesse momento? Critique. Duvide, em seguida critique. E o terceiro passo é determinar ser livre. Determine ser alegre, seguro, forte. Determine não ser escravo dos conflitos. Decida ter encanto pela vida, contemplar a beleza da criação, lutar pelos seus sonhos. Proclame isso na sua mente. Exemplo, eu decido que, a partir de agora, sou muito mais confiante para falar em público. Eu decido que sou autor da minha própria história. Eu que decido o que eu vou fazer e como vou fazer. Eu decido ser feliz e gerenciar minhas próprias emoções para me tornar um ser humano cada vez melhor, cada vez mais saudável. Eu decido que eu vou aplicar a educação socioemocional na vida minha e dos meus, e estender a ideia para a escola. Determine que você seja capaz de reeditar esse momento em sua vida, perdoando a si mesmo, a pessoa ou o momento traumático que passou. Então, pessoal, o fenômeno RAM existe, vai haver armazenamento de memórias, tá? E vai se abrir as janelas. Então, esse processo, ele deve se repetir, essa técnica do DCD, todos os dias, até perceber que ao lado das janelas killer, novas janelas light serão construídas na sua mente, transformando pouco a pouco o seu eu doente num eu saudável, né? Aqui eu coloquei como fonte a gestão da emoção, tá? Que é uma referência bibliográfica do doutor Augusto Cury, que é só um pouco, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui a apresentação para eu voltar. Então, o que eu trouxe aqui são poucos das técnicas que a gente tem que ter, tem que internalizar. Para quê? Para que ocorra uma mente saudável, de sucesso, de estabilidade. A gente não precisa ter somente a estabilidade acadêmica, a estabilidade científica, mas sim o aprimoramento. E a educação socioemocional, as competências socioemocionais, ela vem para estender para isso, tá? Eu dei assim não sei se tem alguma dúvida até aqui. Como é que tá? Professor? Karina? Sim. O pessoal comenta que está gostando muito. Achei interessante. Realmente, as escolas na Itália, elas oferecem, elas trabalham com a educação emocional como grade curricular. Aqui no Brasil, nós temos muitas escolas que já, bom, agora, a partir de 2020, a BNCC já trouxe as competências socioemocionais para ser aplicadas nas escolas. Aqui no meu município, por exemplo, eles têm um dia por semana na grade curricular das crianças da aula da emoção. Muitos colégios privados compram metodologia, como o do Augusto Cury, o COC tem a sua própria metodologia, o Sistema Max também tem outras metodologias. Por quê, pessoal? Porque se eu investir nas competências, nas habilidades socioemocionais, aquele meu aluno, ele vai ser um aluno de mais sucesso. Ele vai ser um aluno que não vai só entrar no mercado de trabalho, como ele vai se permanecer e promover. Ele vai ser o aluno que, se ele não passar no primeiro, no segundo, no terceiro vestibular, ele vai conseguir se dedicar cada vez mais, porque não será tão frustrante. Ele vai ser um aluno que, mesmo com o rompimento
de algum caso conjugal, de família, com perdas dentro da casa, porque é normal, esse é o ciclo da vida, ele vai conseguir se gerenciar. Ou seja, a probabilidade desse aluno ser de sucesso é enorme, tá? Então, as habilidades, as competências socioemocionais, ela não é somente pensar no acúmulo científico do indivíduo. Não, e a gente tem que pensar nessa pedagogia afetiva, não do verbo de carinho, do verbo de afetar, que ela começa nos bastidores famílias, na base. Tá? Ela vai além do muro da escola. Você vai ter situações, como eu disse aí, catastróficas, situações de terrorismo, situações de pandemias, mas você vai conseguir fazer com que a criança vai se gerenciar. E o que essa experiência na escola da inteligência que fez com que eu mais me deixasse mais atenta é porque a família faz questão de vir participar da metodologia da educação socioemocional. Por quê? Porque a família não teve acesso à educação socioemocional. Então, a gente dá o que a gente recebe, né? É uma verdade. Mas agora, a minha pergunta é como essa família, que tipo de janela ela está abrindo nessas crianças que estão mandando para a escola? E outra situação também, que tipo de educadores, professores, assistentes sociais nós temos também? Que tipo de janelas eles estão abrindo nessas crianças? Janelas killer? Janelas light? Dentro de uma sociedade em geral. Então, você vai ter um indivíduo com a inteligência emocional mais apurada, você vai ter um indivíduo menos frustrado diante de situações que faziam... como dizia minha mãe, uma tempestade num copo d'água, que vai se gerenciando, que vai se autocontrolando. Ele vai ter o conhecimento do seu próprio eu. Ele vai entender que todo o lixo emocional que foi implantado nos seus bastidores psíquicos tem como fazer essa limpeza. Aplicando as técnicas, estudando as habilidades socioemocionais. Eu oriento todas as pessoas da área de humanas, todas as pessoas da área de engenharia humana, exatas, a trabalhar a educação socioemocional. Não tem como a gente se dispersar disso. Alguma outra dúvida aí, professor? Karina. Obrigada, Éder. O Éder é nosso aluno aqui. Agora que eu estou vendo ele. No chat tem bastante pessoal comentando que no Amor Exigente, a Elizabeth Souza, no Amor Exigente, eles trabalham a inteligência socioemocional para enfrentar os problemas dos filhos. Então, é necessário realmente, né? Conforme a Elizabeth comentou. A Jéssica está colocando aqui no chat também que através da educação emocional ela pode identificar pessoas com depressão. Sim. Então, é possível. Bastante. Eu me recordo, nós temos que tomar muito cuidado com as escolas, que jeito que estão aplicando por exemplo, eu estou maravilhada no meu município com as aulas da emoção, de que uma professora em específico, que é na qual eu acompanho, que eu estou até pensando em fazer um trabalho científico com ela, fazer uma pesquisa de campo, do jeito que se aplica, porque eu já vi escolas de instituição privada que na hora que aplica a educação socioemocional, que vai aplicar algumas técnicas, por exemplo, que nem essas que a gente vê do Cury, eu me recordo de ter entrado numa escola que uma das técnicas era escrever todas as janelas killer. Então, tipo assim, era um expurgo, uma catarse, vamos dizer assim, eles escreviam tudo que as janelas killers que foram abertas neles, depois eles entenderem todos os códigos da mente. Isso aplicado numa sala de aula do 3º ano de um colégio extremamente elitizado, tá? E daí depois a técnica era a outra técnica era as janelas light, que eles precisariam que fossem abertas nele. E aquelas crianças
né, naquela pressão de passar em vestibular, naquela pressão de ter que fazer alguns cursos que não era o do seu dom, vamos dizer assim, eles queimavam as cartas. A técnica era queimar a carta, entendeu? Tirar aquilo de dentro deles, porque a gente sabe que a terapia do pensar, do falar, do escrever e do jogar, realmente, aí eu não sou da área da psicologia, mas muito isso vai poder, quem vai poder saber explicar melhor do que eu. Então, a gente via e diagnosticava situações, uns bastidores psíquicos assustadores de crianças que você vê que não tem nada, que não depende de realidade socioeconômica da família. Então, você tem que se gerenciar muito emocionalmente para você poder aplicar. O professor tem que saber que tipo de janela, que tipo de fenômeno RAM é mais registrado nele, para depois aplicar na sala de aula. Respondendo uma pergunta que eu vi aqui, eu não estou achando agora, do Felipe. Cadê o Felipe aqui? Felipe, a BNCC, ela não coloca assim, é o tema transversal, a gente vai trabalhar com tudo, tá? Tanto numa aula específica, o que eles pedem é que a gente tenha na grade curricular uma aula semanal, tá? Mas a gente trabalha no tema transversal também. Por exemplo, pessoas que vivem situações catastróficas, tsunami, que vive perdas como geadas, a família toda. Vamos colocar as questões ambientais. Depois as questões da pandemia. São temas transversais, temas globalizados. Vamos colocar as questões da sexualidade, da família moderna, que hoje ela não é mais embasada apenas sexo feminino, sexo masculino. Então, trabalha todo tipo, tanto específico, tanto como de maneira transversal. Tá? Meu sexto ano. Ô, Karina, Sim. eu acho importante também trazer para a nossa vida, né? Ela tem que começar na nossa vida, né, professor? Isso. Porque muitas vezes nós temos um pensamento muito negativo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não vou conseguir. Entra com a técnica do DCD. Então, realmente, duvidar, criticar e determinar. No sentido que, mas essa matéria está muito difícil. Eu não estou conseguindo aprender. Sim. Tudo isso esse pensamento negativo, né? Sim, eu tive também presenciei uma outra situação, eu estou vendo aqui o depoimento da Beatriz, eu não sei qual curso da Humanas ela faz parte aqui, de uma professora ter humilhado ela, exposto ela, ao invés de inspirar ela a escrever melhor, acabou expondo ela devido a uma comunicação agressiva, né? Então, eu já vi essa situação. Também do professor, o próprio professor, ele precisa. O trabalho educador, o trabalho de assistente social, o trabalho de professor, hoje, que mexe muito com a realidade nua e crua, precisa de habilidades da educação socioemocional, tá? Independente de questões doutrinárias, porque a gente vê que tem muitos aí que tem uma intimidade espiritual com alguma religião, alguma coisa assim, colocando isso, considerando que nós temos uma constituição de laicidade, vamos dizer assim, o que acontece? Esses profissionais, eles têm que ter as competências, habilidades socioemocionais, os bastidores psíquicos dele, porque senão ele não consegue cuidar do outro. E a gente vê que a família acaba participando porque ela também não teve essas oportunidades e esses esclarecimentos, né? Então, como que ela vai ajudar se ela não teve? E o interessante disso tudo é que os alunos, quando tem uma metodologia, uma competência socioemocional bem aplicada nele, eles acabam, vou dizer a palavra assim, perdoando os seus pais, os seus avós, diante de tudo que eles foram passar, porque eles entendem que eles não tiveram essas oportunidades. E isso é muito bacana. Uma outra situação que também já foi presenciada dentro da metodologia da educação socioemocional foi de um assistente social que
teve a preparação adequada, nem sei se era assistente social mesmo, porque existe muito cargos comissionados no município. Então, por isso que eu falo a importância de se preparar cientificamente e a educação socioemocional junto, ali apurada. Que disse que foi fazer uma avaliação na casa de uma família, e aquela família tinha acabado de receber uma cesta básica ou algo assim, e ele fez um comentário, porque a casa era muito organizada, a casa era muito limpa, mas eles passavam dificuldades. Então, quer dizer que a cultura e os hábitos saudáveis de higiene deles afetou uma pessoa despreparada, tanto na questão do serviço social, tanto na questão das habilidades socioemocionais. Isso é muito grave. É muito grave nós termos esses profissionais sem esses recursos, sem esses conhecimentos atuando. Porque a gente, como eu comentei ali, a gente acaba destruindo ou construindo uma realidade, um âmbito escolar, um âmbito familiar, em todos os aspectos. Então, é muito grave. Alguma outra dúvida aí? Infelizmente, há vários alunos com janela aqui e professores preparados para fechá-las. O professor, ele tem que ser muito assistido para ele não... tá vendo? A raiva, né? Para não pegar a raiva do aluno né? Então, a raiva, queira ou não, é um sentimento não saudável, mas não deixa de ser. Nós somos humanos, nós acabamos sendo raiva. Agora, se você tiver a competência socioemocional, você vai sentir raiva, sim, porque você é humano. Porém, você vai saber o que você não pode fazer naquele momento, com aquela raiva, porque vai gerar uma consequência. Então... Karina, eu estou imaginando assim, o professor, ele tem conhecimento, ele tem o diploma, fez o curso, mas na hora de dar aula, ele está com raiva. Sim. Ele está nervoso. Então, esse conteúdo, como é que ele vai chegar para o aluno? O aluno vai perceber que o professor, a aula dele é uma aula nervosa, porque ele não está feliz, né? Ele demonstra isso em sala. O relacionamento dele é difícil, né? Com a sala, com os alunos. Ele vai emanar essa informação no fenômeno RAM do aluno, tá? O aluno vai vai armazenar, como nós estamos vendo aí alguns depoimentos de pessoas que teve dificuldade de apresentar trabalho, de pessoas que teve dificuldade de falar em público, teve dificuldade, tem medo de escrever, né? Então, a emoção do docente é passada para o discente. O aluno percebe, né? É passada e ele tem aquele fenômeno RAM. Ele vai registrar, armazenar aquelas memórias, e se for direta para ele, o aluno, ele consegue perceber, principalmente se trabalhar a competência e as habilidades socioemocionais. Se a gente vem de uma escola onde o currículo já está implantado isso no currículo, é perceptível, tá? E acaba sendo arbitrário com a metodologia oferecida pelo colégio, pela instituição. Isso daí é mais grave, porque o que é arbitrário dentro de uma instituição acaba sendo antiético. Então, você acaba se expondo como profissional. É uma situação bem delicada. Por isso que os professores, eles têm que ser muito bem assistidos, né, professor? Você está aí na coordenação de 2 cursos, a gente está aqui em coordenações de equipes educacionais. Nós temos que ser muito bem assistidos. Nós temos que saber se gerenciar emocionalmente. Quem está à frente, ele engole muito sapo, na verdade, né? Acaba tendo que engolir muito sapo. Na hora de falar com o aluno ou com a equipe, tem que estar preparado para falar. Não pode falar aquilo que está passando na cabeça, tem que registrar de uma forma
muitas vezes mais positiva, né, do que negativa. Então, sempre pensando de forma positiva, que são as janelas light, né, sempre de forma a pensar a promoção do aluno, a pensar de forma a garantir o melhor, né? Sim, na metodologia um dos materiais que o Dr. Augusto Cury desenvolveu com a equipe dele para os prés, são cartilhas da Floresta Viva, aonde se chama Floresta Viva, que eu me recordo, né, até quando eu tinha contato ainda, e tem os animais onde cada um predomina uma emoção saudável e não saudável. E é onde vai construindo toda uma narrativa para as crianças aprender resiliência, aprender a contemplar o belo. O que é contemplar o belo? A olhar as situações com os olhos do coração, vamos dizer assim, sabe? Achar bonito um idoso atravessando a rua, ajudar alguém, alimentar alguém. Então, você vai desenvolvendo gentilezas de maneira que é construída. E isso é muito bacana, é muito lindo. Eu relato sobre ele, eu falo muito dele aqui, porque é a experiência na qual eu vivi. Então, a gente só pode falar daquilo que a gente experienciou. Então, essa é a minha experiência, essa é uma das experiências mais próximas que eu tive em relação às competências e habilidades socioemocionais, tá? Mas nós temos muita coisa boa, muito material precioso, com uma competência acadêmica invejável. Ok. Tudo bem? Tudo bem, gente? Socioemocional. Falou do Sim. yoga. A yoga Legal. também é utilizada. Bacana. Bacana. Célia, obrigada, Célia. Enfrentar os conflitos, né, a Jéssica? Sim, as instituições esportivas, como o Éder tem colocado aqui, e empresas, geralmente tem muito isso. Eu passei muitos anos ministrando aula no Senai e ia para todas as indústrias da região do Norte Pioneiro. Desde Café Iguaçu, Yazaki, Pampo, General Mills, Keioki, usinas, e uma vez eu dava os cursos na área da inteligência emocional para os líderes encarregados. E uma chefe de RH comentou uma vez com o diretor, com a direção da unidade mais próxima do Senai, que ficava em Santo Antônio da Platina, o seguinte: depois que nós passamos a ter os treinamentos na área de educação socioemocional, de inteligência emocional, as questões trabalhistas, elas foram reduzidas em 48,7% dentro de um ano. Ou seja, só foi conscientização da comunicação. Por isso que eu falo, ela é o sucesso ou fracasso da nossa vida em todos os âmbitos. Tá? Mais alguma dúvida aí? Tudo bem? Tudo bem. Essa questão da Cássia aqui é uma questão muito importante, né, Cássia? Trabalhar as habilidades socioemocionais em tempo de pandemia. Você fazer com que as crianças dentro de casa, você, sua família, tenham um olhar de contemplar o belo diante de uma situação catastrófica. A minha orientação para você agora é essa, tá? Porque eu me recordo que no início da pandemia, quem me conhece aqui, conhece um pouco do meu trabalho, que vem aqui, que, né, tá no meu dia a dia, então vocês imaginam, você tá dando aula, você tá tutoriando, você tá supervisionando, eu também sou estudante como vocês, continuo estudando, também tenho outros compromissos com que eu convivo aqui, com a minha realidade, com a minha doutrina. Então, eu tinha que olhar, contemplar a educação socioemocional nesse contexto, ela vai desenvolver com você, olhe para a situação, para o cenário atual e contemple o belo.
Você vai falar assim, nossa, que difícil, mas acontece. Comece a fazer o DCD, aplicar. Você vai estar trabalhando, você vai estar olhando tua casa, teus filhos, se gerenciando. Eu lembro que eu precisei aplicar algumas técnicas em mim. Né? Eu faço alguns serviços, alguns trabalhos extras aqui em relação à religião. Então, era muito engraçado que eu acordava, eu me vestia, agora eu sou a Karina, agora eu tô na Uningá, agora eu tô trabalhando, eu tava só na minha cozinha. Calma, porque agora eu sou mãe. Então, eu tinha que olhar com os olhos do belo, tá? Contemplar o belo, mas não é um trabalho fácil, porém, gente, o que nós temos que entender e o que nós temos a obrigação de aplicar nas competências socioemocionais é que todo o lixo emocional, toda a catástrofe do que o fenômeno RAM armazenou, ele não é uma situação irreversível. Ele não é uma situação irreversível. Se você começar, eu oriento todo mundo a pesquisar mais sobre educação socioemocional. Entendeu? Aplicar a educação socioemocional. Independente de você ser educadora ou não. Porque antes de você educar na escola, você educa a si mesmo, você educa a sua casa, você educa a sua família, você educa os seus filhos, para depois isso se estender. Então, é o autoconhecimento, né? É o gerenciamento emocional, primeiro, do seu eu, é você ser você ser o escritor da sua própria história, da sua própria narrativa, da sua própria escolha. Se você não conhecer você, não adianta você querer aplicar a educação socioemocional. Então, é algo que tem que ser muito, muito bem estudado mesmo, muito pesquisado. E eu vou falar uma coisa para vocês. É uma coisa, é um tempo que vale a pena se dedicar. Porque é uma reforma que acontece no subconsciente, é uma limpeza, essas informações que ficaram criptografadas, que você vai começando a reverter, né? Que é magnífico, porque você é a própria experiência, começa por você. Então, estude a educação socioemocional, as competências e habilidades socioemocionais, porque a experiência vai começar com você. Então, a pesquisa de campo é você. Karina, a Beatriz. Vamos Olha o lá. que a Beatriz colocou, que legal. Já usou teatro na sala de aula, na aula de arte. O pessoal de artes, eles trabalham, eu já usou teatro, tá? Trabalhar os sentimentos positivo e negativo. O pessoal de artes, ele é o encaixe fundamental para que a ação pedagógica da competência emocional tenha ênfase. Essas crianças não vão esquecer dessa aula. E isso daí, pessoal, como pedagogo, o que a gente pode falar, professor, nesse momento? Isso daí é internalizar o conhecimento, ali vira o verdadeiro aprendizado. É uma coisa que, com a educação socioemocional, o aprendizado, ele internaliza. Por quê? Porque a ação pedagógica, ela é efetiva e assertiva. Como que eu posso dizer? Por exemplo, se passam anos, tá? Vamos pensar que você teve aí uma aula de matemática de mínimo múltiplos comum. Tá? Eu era péssima em matemática, por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, porque eu sempre fui da humanas. Eu venho de uma família de professores de letras. Eu venho que vem de vó, de mãe, de tio. Eu venho de uma família de educadores. E eu me recordo, vocês vão morrer de dar risada agora, que eu não queria ser professora de jeito nenhum, porque eu falava assim, nossa, esses professores são tudo doido, não sabe desse jeito. Mas dentro do jornalismo, da comunicação social, eu passei a ser professora de comunicação. E hoje eu estou aqui, e quem conhece o meu dia a dia, os meus bastidores, sabe que eu vivo da educação. Eu respiro educação, não tem como ser diferente. Mas voltando às competências socioemocionais, a ação pedagógica, ela é comprovada, professor, que ela é mais efetiva e assertiva. Dando o exemplo do mínimo múltiplo comum, hoje eu penso assim, eu lembro que eu tive aulas de mínimo múltiplo comum. Tá, mas eu não lembro do conteúdo do mínimo múltiplo comum.
Eu não sei como desenvolver uma tabela do MMC, tá? Vamos pensar assim. O que acontece? Então, eu tive uma informação e não o conhecimento internalizado. Se tivesse sido aplicado em mim naquela época as habilidades e competências socioemocionais, hoje eu daria uma aula aqui de mínimo múltiplo comum para vocês. Porque eu não iria esquecer nunca mais, porque eu não iria sofrer tanto traumas, não iria ser um martírio aprender aquilo, e eu ia conseguir desenvolver. Então, assim, o meu aprendizado, a ação pedagógica ia ser internalizada. Daí gera o conhecimento de verdade. Então, vale a pena. Tá ótimo. Excelente. Queria agradecer a Karina, agradecer a todos que estão aí na sala, parabéns. É um tema que precisa... Nossa, espere um pouquinho, que eu estou com uma amiga de infância aqui, professor, que inclusive é aluna nossa também. A Vivi, agora que eu... Vivi, eu não estou te vendo, mas eu estou vendo o seu comentário, eu acabei vendo que é você aqui, na hora que subiu a tela. Tem a Vivi, tem o Éder, e o Éder é, assim, uma pessoa... Tenho meninas que trabalham comigo, tá? Que são das nossas equipes aí, da Uningá, dos polos na qual eu ajudo, né? Que faz parte da minha equipe. Obrigada, Viviane. É muito... Isso daí é contemplado como esse reconhecimento, né? Esse carinho do que a gente vê. Eu tenho aqui um aluno professor que está aqui na nossa live, que é o Éder. O Éder é nosso aluno de engenharia. E o Éder, eu acompanhei ele desde a EJA, Senai e universidade. E é um menino que tem muito repertório e que vale a pena. Sempre soube se gerenciar emocionalmente diante de várias catástrofes que a vida oferece, de vários vencilhos, de várias coisas que nós somos blindados, e está aqui. A Bruna Romano, professor. A Bruna Romano, a gente não vai esquecer dela tão fácil, né? Obrigada pelo carinho de todo mundo, pessoal, de todo mundo. E uma dica que eu falo para vocês, Ana Silvia Roldão é a nossa artista aqui, tá? Que faz os teatros acontecer. É uma professora de artes nata, nem sabe, se descobriu agora, Ana Silvia. A Sandra, bacana. Bastante gente. O que é um assunto que a gente deve explorar muito, deve estudar muito, porque a experiência, as considerações finais, elas partem do próprio eu. Entendeu? Vocês acabam sendo o instrumento de experiência, o laboratório dos bastidores psíquicos são de vocês. Gente, a gente tem que encerrar, infelizmente, tá? Mas o professor Pintinha está colocando aí uma lista de presença, onde todos devem assinar, independente do curso que vocês estão aí, para a gente poder se certificar. E numa outra hora, num outro momento, a gente trabalha a comunicação de maneira mais apurada em todas as áreas de conhecimento, tá? A gente pode trabalhar vários tipos de comunicação, né, professor, na hora que o professor vê que é necessário, comunicação de marketing, empresarial, comunicação assertiva, afetiva, porque, assim, ela engloba muitas coisas. A intenção do convite para a Karina foi realmente trabalhar a equipe, né? Trabalhar os alunos, mas principalmente nós que estamos vivendo esse momento, né? Então, eu queria agradecer especialmente a Karina ter aceito o convite e agradeço a todos. Eu que agradeço. Professor, nós estamos com um problema no formulário, tá? No formulário? Eles não estão conseguindo acessar. O Diego está por aí? Eu vou pedir para ele de novo. Porque... Tá, deixa eu entender aqui o que está acontecendo. Pessoal, não tem problema. Se a gente não conseguir, o professor envia o link novamente, né, professor? Que ele está dando erro, professor. Deixa eu tentar abrir o formulário, porque afinal de contas eu também sou aluna. Vamos lá. Já dá um print na tela para a gente enviar para o Diego o que está acontecendo aqui.
Ah, tá. Tá dando erro na hora, ninguém consegue nem preencher nada, né? Professor, acho que não tá ativado. O senhor consegue falar com ele aí ou a gente aguarda? Já estou conversando. Tá, então vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se abriu um precedente para o novo bate-papo. Sim, Cássia. Obrigada, Silvana. Também não consigo acessar. A Dulce Takassi, ela é amiga nossa no Instagram do Polo aqui. Curso. Trouxe que a plateia toda, né? Segue lá no Instagram, tá, pessoal? Do Polo de Andirá. Acho que tá o Ningala em Andirá. Bom no curso Biporã, Giane, as alunas da Tati, comunicação social. Karina, Oi. clica no formulário, já falei com o Diego, né? E já Vai não estar abre. disponível no ambiente de vocês também, tá ok? Pela Tá, lista então vai estar no ambiente do aluno? não precisa ficar preocupado, não, que vai estar Ok. disponível, tá ok? Então vamos encerrar, pessoal. Gratidão pela atenção de todos e todas. E vamos lá, começar a E estudar. Karina, eu aviso o pessoal, o Diego pediu para avisar que o local para inserir o relatório também já está aberto. Já está Ok, disponível. pessoal, local do relatório aberto e formulário disponível no ambiente do aluno, é isso? Isso. Aonde que está lá embaixo, professor? No ambiente do aluno. Mas Depois. no espaço certificação? Eles sabem porque já tem o Diego já faz tempo que faz com eles essa parte. Tá, Essa qualquer prática. dúvida que vocês tiverem, vocês procurem pelos tutores de Isso, polo de vocês, tá? perfeito. Ok? Obrigada, Boa pessoal. noite, Um abraço para todo obrigado. mundo. Boa noite.